Alô galera, Vasco e Análise, aqui Marcelo falando. Se inscreva nas plataformas aí, Kawaii, TikTok, Instagram, YouTube, né? Dê o like caso goste do conteúdo. Muitos que assistem meus vídeos aqui não são inscritos no canal. Então seria importante para dar uma força aí para o amigo, inscrever-se no canal. E caso goste do conteúdo, dê o like e o dislike também. Isso aqui é uma democracia, liberdade de expressão. Comentem, interajam, que eu faço a mesma coisa com os senhores. Respondo todas as perguntas, respondo os comentários, troco ideias, né? Sempre, claro, com cordialidade, né? Bom, e até aqui uma observação, né? Eu soltei um vídeo aí, onde eu coloquei assim, time vagabundo, né? Aí várias pessoas que não souberam entender o contexto, né? Ah, vagabundo é você, não sei o que, não. O time do Vasco vem sendo vagabundo. Empatar contra o Cruzeiro é situação de ter um time vagabundo, de ter um time medíocre, de ter um time que não tem raça, que não honra, nem tem tática e técnica e nem tem honra, não tem raça, né? Então, mesmo com esses comentários discordiais, né? Não cordiais, melhor dizendo, eu respondi lá com cordialidade, blá 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 e tal, e fiz que essas pessoas entendessem, né? Que uma coisa, time vagabundo não é falar do meu clube Vasco, né? Do time, que a gente merecia aí estar em outro lugar e não aqui brigando a ferro e fogo para não cair para a segunda divisão pela quinta vez e por conseguinte jogar o sexto ano na segunda divisão. Ninguém merece mais esta merda, né? Pelo amor de Deus. Bom, o Textor, né? John Textor do Botafogo, inclusive Botafogo é fechamento do Vasco, sempre faço isso aqui, né? Botafogo no Rio, Palmeiras em São Paulo, Galo em Minas, Bahia na Bahia, Grêmio no Sul, Coxa lá em Curitiba e tal. Bom, ele disse assim, não, porque erros comprometem um campeonato, blá blá blá, blá blá blá. Porra, Textor, se você acha que o Botafogo foi prejudicado, imagina o Vasco, né? O Vasco é um prejuízo em profusão, todo dia tem um prejuízo contra o Vasco. Se não for contra o Vasco diretamente, é indiretamente, friso aqui, aquele gol que validaram do Cruzeiro contra o Fortaleza, que notadamente o atacante do Cruzeiro estava à frente do defensor do Fortaleza, né? E foi gol e blá blá blá, e contra o próprio Cruzeiro. O Verrete lá teve 3 gols aí anulados, né? Teve gols anulados tal, e etc. Mas tudo bem. Então, Textor, se você acha que erros comprometem um campeonato, comprometem muito mais para o Vasco. E mais, o Botafogo, se entregar o campeonato, não é culpa do campeonato, é culpa do próprio Botafogo. E se o Vasco cair, idem, é culpa do próprio campeonato, porque o sistema está aí, e você não vai mudar o sistema. Ninguém nunca mudou o sistema. Inclusive, o diretor de Tropa de Elite, quando veio mostrando de frente aí o sistema, teve que ir lá para fora, irmão. Teve que ir lá para fora, fugiu. E o seu ator principal também. Cadê? Fugiu, pô, lá para fora. Ó, isso aí todo mundo sabe, né? Bom, mas isso aqui é um canal de futebol, voltaremos às 4 linhas, né? Então, eu não ganhei campeonato maculado, para com essa conduta que é feio, né? Inclusive, se o vascaíno também vier com essa conduta, eu rechaço, porque isso é feio. Bom, eu sempre tenho para mim que eu tenho que bater quando eu escuto uma merda falada, né? Imprensa escrita, falada, televisionada, né? Como diziam os repórteres antigos, né? Imprensa falada, lida, escrita e tal, não sei o quê. Eles falavam assim, uns termos engraçados, né? Bom, vamos lá. O Pedrosa, né? O decantado Pedrosa, né? Não sei como esse cara chegou onde está, né? Com esse monte de like, porque é fraquíssimo, né? Inclusive, ele faz parte dos caras que entrevistaram o Eurico Miranda e está participando aí, né? Desse mal ou bem da série, né? Mão do Eurico e tal, salvo engano o nome é esse. Ele estava lá, né, novinho, com cabelo ainda, e blá blá blá, né, e tal. Ele soltou a seguinte pérola:
fico bem à vontade para falar do Praxedes, que não vem jogando bem, porque eu queria o Payet no lugar do Praxedes, né? Porra, o Praxedes joga numa função de marcação, junto com o Paulinho e o Zé Gabriel. Inclusive, Praxedes e Paulinho quase não estão aparecendo mais, e a torcida vem criticando, porque tem um buraco no meio de campo. Imagina 3 jogadores apenas, um mais plantado e 2 que vão em volta, sustentando uma defesa, né, tanto na projeção defensiva, né, do time posicional do oponente, né, numa escala que vem vindo, vem subindo, quanto numa transição rápida de ataque do oponente. Então, o nosso amigo Pedrosa, né, decantado Pedrosa, não, porque o Vasco deveria tirar o Praxedes, porque o Payet tem que entrar no lugar do Praxedes. Até concordo que o Payet tem que entrar. 1,3 milhões por mês não é para ficar no banco. Até porque ele dá uma qualidade melhor ao meio de campo. Inclusive, já falei aqui, esse cara joga melhor, um pouco mais solto, como segundo atacante, fazendo às vezes de um 10, mas sem obrigatoriedade de marcar e cercar como um 10. Cercar, digo, né? Então, primeiro erro é esse. Querer o Praxedes, querer o Payet no lugar do Praxedes. Se ele quiser o Marlon no lugar do Praxedes, aí tudo bem, porque o Marlon vai ter intensidade para marcar. O Praxedes não vai ter intensidade para marcar. O próprio Praxedes não está tendo intensidade para chegar na frente, porque está marcando demais. E o Paulinho também, por terem muita função de marcador, eles não estão conseguindo chegar na frente. Então imagina o Vasco com Zé Gabriel, Paulinho e Payet. Loucura, né? Loucura de um brincalhão chamado Pedrosa, né? Lucas Pedrosa, Luquita Pedrosa. Bom, então, claro, né, o Payet não joga marcando, não dá para tirar o Praxedes e colocar o Payet. Pode colocar o Payet em outra posição qualquer, mas não no lugar do Praxedes. Ah, não quero o Praxedes. Ok, que coloque o Marlon, mas não tirar o Marlon para colocar o Praxedes para colocar o Marlon. Isso é um suicídio, né? Bom, e outra coisa, sempre os mesmos erros, né? A gente verifica aí que esses erros todos aí, né, de falta de elenco, né, não tem banco agora no final, há muito tempo que a gente não tem banco, só tem banco Rossi, Marlon e Jair, né, e Alex Teixeira, que são jogadores que praticamente não mudam o jogo, né? O Rossi não vem mudando o jogo, o Marlon também não, são jogadores que compõem. Você tem que ter no banco. O banco não significa um cara que não serve para nada, não. O banco tem que ser um cara que entre para resolver quando o titular não resolva. Ah, se ele resolvesse, ele era titular. Nem sempre. Os times, por exemplo, o próprio Palmeiras aí, o Abel falou, né? Ah, por que você tirou o Hendrick e botou fulano de tal? Ué, meu reserva para entrar e resolver, entrar e jogar, né? Não vou lembrar o nome agora do cara que ele falou, que entrou no lugar do Hendrick. Ele disse uma coisa muito legal. Os 11 que ficam no banco são espectadores que não pagam ingresso? Não, eles têm que entrar e jogar, né? Bom, então é importante que você tenha sempre em mente os erros cometidos pelo Brax, né? Pelo Luiz Melo e pelo Lúcio Barbosa, que até hoje não falou nada. Nada falou, melhor dizendo, né? Sobre o que o Vasco vai fazer. O que o Vasco fez para trás, ele entrou para poder corrigir, né? Foi correcional que ele entrou, para tirar o Lúcio Melo. E agora, nada fala para frente. Tipo, vamos contratar aqui. Outra coisa, o Vasco está parado no mercado. O Vasco não está correndo para fazer contratação alguma. E deveria, porque a SEC tem dinheiro, né? E o Vasco não vai cair. Tem que colocar isso na cabeça. Ontem, o Bahia, com Corrones, não sei se a pronúncia está correta em espanhol, né? Culhões, foi lá e meteu 5 no Gambá, em Itaquera, né? Foi lindo ver aí o Corinthians dando uma pancada gostosa na sua casa, né? Lá em Itaquera, do Bahia, com culhões. E o que o Vasco tem que fazer, jogar com raça, determinação, dentro de casa e fora de casa. O Vasco poderia ter ganhado do Cruzeiro se tivesse raça, disposição, amor. Não, se apequenou, né? Muito por conta do seu técnico que colocou o Vasco, que coloca o Vasco, que vem colocando o Vasco apequenado, jogando na retranca, né? Então, o Vasco tem que partir para cima, tem que jogar,
tem que ter disposição. A gente não pode ficar à mercê aí de esperar resultados e tal, não sei o quê. No meu vídeo que eu soltei, né? Time vagabundo e agora temos que torcer para tropeços. Não estão tendo esses tropeços, não. Bahia foi a 41, passou o Vasco, né? O Goiás aí pode chegar aí a 41 também, salvo engano. Tá com 38, não é isso? 38. Então é uma questão de você chegar, jogar para ganhar, né? Bom, eu ia falar uma outra coisa aqui sobre esse tema, mas fugiu. Se eu lembrar, daqui a pouco eu retomo esse tema aí, né? Bom, hoje, CAP, né? Atlético Paranaense, Vasco, 19h30, na Baixada. O Vasco tem que jogar para ganhar. Salvo engano aqui, o Vasco tem um retrospecto no geral melhor do que o CAP, né? Vem sucateando o Vasco, vem dilapidando o Vasco, vem ridicularizando o Vasco, todas essas diretorias aí, né? E o Vasco vem perdendo para muitos caras que não perdia, né? Eu escutei ontem um cara falar assim, mas o Brasil nunca tinha perdido um jogo de eliminatória jogando em casa. O Vasco nunca tinha perdido para Campo Bom, o Vasco nunca tinha perdido para Araraquara, o Vasco nunca tinha perdido para Orelha Futebol Clube, vem perdendo aí, né? Vasco é uma sucessão de vergonhas, vexames que vem aí das diretorias, né? Bom, vejo aí o pessoal falar em 3-5-2, né? A mídia hoje, não, o Vasco vai jogar em 3-5-2 e tal. Bom, 3-5-2, né? Ajuda a tentar corrigir um pouco melhor, né? O buraco que tem no meio de campo. Porque aí quando você tem um buraco no meio de campo, que não acompanha a fase a transição ofensiva do oponente, vem 4-5 contra o Vasco. E o Vasco com 3 zagueiros plantados, mas Zé Gabriel já melhora um pouquinho, né? Mas em contrapartida, no 3-5-2, os times que jogam no 3-5-2 costumam liberar mais os alas, né? E o Piton sempre foi ala e o Pumita é ala. Vai manter o Pumita? Vai voltar a jogar com o Paulo Henrique? No 3-5-2? Pode ser também. O Paulo Henrique também apoia. Não se esqueça que tanto o Paulo Henrique fez aquele golaço contra o Botafogo e o Pumita faz gol. Acabou de fazer um golaço agora contra o Cruzeiro, fez um gol lá atrás contra o Flamengo. Só que esse cara, o Pumita vem jogando pouca minutagem. E o pessoal criticando, marca pouco, não sei o que, ele entra, é vaiado, sai. Então esses caras a gente pode pegar a qualidade dele, a função ofensiva. Lembra? Eu sempre falo aqui no meu canal, o jogador é função, não é posição. Ele pode fazer a função ofensiva e a defensiva jogando pela lateral direita. Ele pode fazer a função ofensiva e defensiva jogando na segunda volância. É função e não posição, né? Eu lembro numa entrevista aí do Neto Berola, né? Que jogou no Galo, inclusive, perguntado para onde ele jogava, joga pela Berola ali, né? Ele queria dizer pela ponta, ficou o Neto Berola. Então não é posição, é função, né? Inclusive Neto Berola jogou muito bem, né? Nos times que jogou, né? Guardadas as proporções, ele nunca jogou em time grande, salvo o Galo, né? Que é um gigante, mas o resto aí ele sempre cumpriu as funções em jogar pela Berola. Bom, então volta Paulo Henrique? Não sei, ninguém fala. Pumita é mantido? Não sei, ninguém fala, né? Os dois fizeram gols importantes. Vai depender do que o Ramon treinou. Vai depender do que o Ramon treinou. Treinou o quê? 3-5-2, 4-4-2, que é um esquema melhor para o Vasco, com 4 povão no meio de campo. Notadamente, Zé Gabriel, Paulinho Praxedes e Marlon, né? E inclusive, exclusive, como fala em um comediante, lembra do jogo Vasco Bragantino lá em Bragança? O Vasco tinha Piton, Praxedes, Marlon e Verrete caindo pela esquerda. E ali no primeiro tempo, demos um pequeno massacre no Bragantino, né? Com a superioridade numérica que a gente nunca teve, à exceção desse jogo. Parece que o Ramon Dias não sabe, esqueceu o que é a superioridade numérica. Inclusive o Cruzeiro, no último jogo contra a gente, várias vezes fez contra a gente a superioridade numérica. Que o Diniz, o excelente Diniz, que é criticado agora na seleção pelos boçais, né? Porque a seleção tem que ter tempo para escalar, tem que ter tempo para colocar o time para jogar. De quando em vez ele convoca e bota para jogar, não é assim. Mas como o brasileiro é um cara desgraçado, é um cara que destrói tudo que a gente tem, o campeão da Libertadores, com o Fluminense, que não é o melhor time, mas ele transformou o Fluminense no melhor time.
Diniz pegou o Fluminense, que não é o melhor elenco, salvo, mudei agora, melhorei. O Fluminense nunca foi o melhor elenco, mas transformou no melhor time que o Brasil teve esse ano. Isso é fato. Fluminense campeão, merecidamente, da Libertadores. Inclusive quase perdeu lá, quase tropeçou contra o Inter, né? Mas isso é uma outra história, né? Passou pelo Inter, passou pelo Boca e foi campeão. Então agora chegar e falar do Diniz e volta para o Vasco, eu nunca perco meu foco. O Vasco tinha que jogar com a superioridade numérica que a gente precisa sempre ter, ou na função ofensiva ou na função defensiva. E superioridade numérica também no meio, que a gente não tem. O Vasco tem buraco no meio de campo, por quê? Jogamos com inferioridade numérica no meio de campo, né? E talvez esse 3-5-2 decantado aí, será para corrigir? Não sei. Bom, estou aqui com a camisa da Força Independente, região dos Lagos, também tem Força Independente no Rio de Janeiro. Um abraço a todos aí, fiquem com Deus, Vasco e Análise e até o próximo vídeo.